Salve família, um novo episódio de Creative-se começando. Tem aqui um convidado especialíssimo que eu vou apresentar daqui a pouco. E esse aqui é um ambiente para levar você àqueles caminhos de novidade, aqueles ambientes onde Deus fará o inédito por meio de você. A inspiração, quando você tem ideias novas, quando você ouve boas histórias, quando você para um pouquinho para crescer com bom conteúdo, você tem algo do céu que é ativado dentro de você. Deus quer fazer coisas novas por meio de você. Então, minha expectativa é que ao final desse tempo você saia cheio de sonhos, cheio de vontade, cheio de ideias para viver o novo com Deus. Esse é um ambiente de ativação da espiritualidade, da criatividade, da liderança. Nós estamos no Spotify, você pode procurar por Creative-se. Nós estamos no canal Eleve no YouTube, uma playlist chamada Creative-se. Estamos também com um canal de cortes no YouTube. Tem muita coisa legal lá que você pode pegar trechos bons de conversas, onde você tem cortes Creative-se. E também estamos no Insta, Creative-se Podcast, e também no TikTok, Creative-se_podcast. Então, acompanhe a gente nessas redes, marque a gente se algo falou com você, deixe seu comentário, o que você traz para essa mesa. Uau, é bom demais, é bom demais. Então, vamos para o nosso novo episódio. Estou aqui com Mahatma Lopes, tudo bem? Obrigado, mano, tudo bem. Bom demais estar com você aqui, tendo esse tempo de mesa de qualidade aí. Então, let's bora. Mahatma tem muito para contribuir, ele que é pastor da Igreja Nova, no Rio de Janeiro, em Niterói. Ele é casado com a Cíntia, pai da Nicole, e tem também ali uma história linda ali na sua igreja local e abençoa a nação com palavras proféticas, palavras de crescimento, palavras que ativam o melhor de Deus na vida das pessoas. Algumas mensagens dele que são destaque, que você pode buscar: o poder da iniciativa, a mente de governador, coração de filho e qual é a sua cultura. E eu queria começar com uma pergunta, Mahatma. O que Deus mais tem falado com você assim nos últimos tempos? O que mais queima no seu coração? Primeiro, obrigado por estar com você aqui. Para mim, sempre um prazer e poder trocar aí, dividir um pouquinho, aprender um com o outro. Bem, eu acho que a gente vive estações distintas, né, durante a nossa caminhada, e nos últimos anos Deus tem me feito realmente perceber a importância da gente ter uma visão sustentável para essa geração. E quando eu falo uma visão sustentável, uma visão que permita essa geração realmente fluir nas esferas da sociedade com muita clareza do seu propósito. E claro que isso é um processo de uma transição na minha própria vida, por conta de tudo que a gente viveu desde o início, que compreendemos a nossa própria chamada, né? Então, a nossa visão de mundo ela vai se ampliando, vai ficando mais clara, e a gente vai entendendo essa necessidade. E mais do que nunca, o ano que a gente está vivendo, aí, esse tempo que a gente está vivendo, é um tempo que a gente precisa verdadeiramente olhar para isso e nos conectar a essa realidade com muita fundamentação, porque não tem outro caminho. A igreja vai precisar realmente, nós vamos precisar estar bem posicionados nas esferas distintas da sociedade. Show. E como que foi lá no começo, assim, a sua conexão com Jesus, a história do Mahatma, assim, se conectando com a igreja e tendo a sua própria experiência ali na fé cristã? Então, origem da família católica, e sempre muito devotos, envolvidos, e de repente rolou uma coisa muito louca na minha vida, que foi perder a 7ª série. Tudo começa quando eu perdi a 7ª série. Filho de professores, e de repente papai, quando eu perco a 7ª série, ele decide me enviar para um colégio batista. Olha só. Vamos ver se dá um jeito no meu filho lá. Vamos ver se vai dar um jeito. E ali o que rola? Rola que eu me converto. Logo nos primeiros dias de aula, há um processo de conversão. Foi uma boa bomba, né? Uma boa. Daquelas que veio assim, que eu falo, papai, essa aí foi a melhor. A gente não precisa aconselhar ninguém a perder um ano, mas essa aí foi a salvação. Mas não foi uma perda, acho que foi de alguma forma... Não foi perda, de jeito nenhum. De alguma forma, eu acho que foi repensar algumas coisas, processo de restauração de paternidade. Papai é um cara que, nordestino, empresário, professor, filho de médico, e que teve muita dificuldade na vida.
e veio para o Rio de Janeiro num tempo muito difícil, aquelas loucuras, pau de arara, enfim, porque experimentou uma orfandade de um pai vivo. Então, houve um abandono. Entendi. Então, a vida foi muito difícil para papai. Por quê? Porque ele teve que, a partir dos 14 anos, recomeçar a vida dele, enfim, estudo, tudo isso, e o cara se transformou num professor universitário, empresário bem-sucedido. Então, perder a 7ª série para ele foi inadmissível. Mas foi bom, por quê? Porque ele me chama, conta a história dele, eu não conhecia a história dele. E ele vai contar para mim, vai falar, olha, para você é 1 ano, mas senta aqui que eu vou te explicar. Eu não estudei de tal série até tal série, porque eu fui abandonado pelo meu pai e fiz tudo para que vocês não tivessem um vácuo na vida educacional. E agora você me perde a 7ª série? E naquele dia eu falei para ele assim, pai, me bate, porque a conversa dele estava mais firme. Enfim, mas ali papai me colocou no ano seguinte no Colégio Batista, me converti e o melhor, conheci minha esposa. Olha só. Coisa boa, né? Aí Coisa foi boa. revolucionário. E aí foi um tempo. Foi um tempo muito especial, dos 15 até os 18 anos, envolvido, mas meio que distante, culto domingo e, de repente, aquela saidinha no final de semana. Mas, de repente, tive uma experiência muito, muito, muito louca, sobrenatural, a partir de um processo de término do meu relacionamento. Seus pais vieram para Jesus ou você... Vieram para Jesus. Por meio dessa experiência sua? Por meio da minha experiência. Eu sempre falo uma coisa, que às vezes tem igreja que tem uma dificuldade de ver como é estratégico ministérios, movimentos com a nova geração, com crianças, com adolescentes. Porque se eu tenho um filho que está com uma luta pessoal, está com um problema de aprendizagem na escola, um problema de más companhias, um problema, às vezes, se envolve com mau comportamento, vícios e tal, e todo pai quer salvar esse filho, todo pai quer o melhor para o seu filho e ele quer encontrar ambientes que são transformadores para ele. E quando esse menino se conecta com uma igreja e ele, então, é profundamente tocado por Deus, transformado, toda a família quer saber que ambiente é esse. E foi exatamente isso. E aí se conecta com a igreja, né? Nós temos que ter essa visão para a nova geração. O que aconteceu? Vou pegar o gancho seu aí. Sim, sim. O que aconteceu? Então, assim que eu me converto, na Igreja Batista, no Colégio Batista, antigamente, boletim, aquelas coisas todas, culto na casa, e eu fiquei muito empolgado e falei assim, será que dá para fazer uma oração na minha casa? Olha que legal. E aí eu fui na secretaria da igreja, fiz aquela solicitação e avisei minha mãe. Minha mãe estava esperando, tipo assim, vai vir umas 3 pessoas da igreja fazer uma oração, ela preparou um café, de repente chegou 3 combis da Igreja Batista, aquelas cadeiras antigas de ferro e foram... Fizeram culto na sua casa? Culto. 60 irmãos, um culto lá em casa. Uau! E papai, naquele culto, papai entregou a vida para Jesus. Incrível! Mensagem do cego de Jericó, lembro como fosse hoje, e a partir dali meus pais passaram a frequentar a Igreja Batista também, e houve todo um processo. Incrível. E também assim, né? Às vezes a galera pega, quando zoam com a Igreja Batista, zoa com organização, tudo organizado e tal, né? Tudo muito... Tem que planilhar, tem que ter um líder, tem que ter não sei o quê. Mas olha a importância de você ir numa secretaria de uma igreja, procurar ali a instituição mesmo, sim, né? Sim, sim. E fazer uma solicitação, e isso acontece, tem líder, tem pessoas responsáveis, que tem muita gente que dá dado na igreja, que se inscreve para se batizar e nunca entram em contato, nunca respondem, tem gente que quer servir, você deixa seus dados lá e ninguém fala com você, isso é o caos, né? É o caos. E olha o que aconteceu, né? Você deixou lá o seu nome. Não, exatamente. Uma solicitação de um adolescente, de uma adolescente, com a secretária da igreja, ela encaminhou isso, foi publicado, né, assim que funcionava, no boletim. Olha só. E eu fiquei todo feliz, orgulhoso. Cara, vai ter um culto lá em casa. Mãe, vai ter um culto aqui. Incrível. Vamos orar. Quantas pessoas? Acho que umas 3. De repente, quase 60 pessoas. Papai aceita Jesus, a família começa a caminhar e a gente vai caminhando. Porém, ainda naqueles conflitos da adolescência, da juventude, mas ali buscando continuamente. E, de repente, com 18 anos ali, eu vivo uma decepção no meu relacionamento, termino o namoro. E aí, enfim... Término de namoro missionário. Você volta de Deus, para Jesus, né? Com força. Quem já teve um término de namoro missionário, comenta aí. É aquele término que... Fala pensa aí, continua. Não, pensa. Não, por que rolava, Madalena?
Eu estava domingo na igreja, mas eu estava nas baladas depois do culto, cara. Eita, agenda dupla. Agenda dupla. Cara, aquele cara que estava Aqui assim... a gente evangeliza na balada, hein? A gente evangeliza, né? Então a gente chega lá e de vez em quando tem uns desviados crente lá, Não, entendeu? pensa, eu lembro como fosse hoje. E aí teve um domingo que o pastor ficou sabendo, na segunda-feira apareceu lá em casa. Chegou lá em casa e falou assim, meu filho, cara, você estava no culto, o pessoal está contando que você sai do culto, você vai para a balada. E eu falei, pastor, olha nos meus olhos aqui. Enfrentei o pastor e falei assim, eu amo a noite, eu tenho um problema seríssimo. Ele disse, a partir de hoje eu vou orar e você vai ter uma experiência com Deus e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Uau. Aí passou. Falei, pastor, Vai dar nada. Vai dar nada. De repente, me lembro que já trabalhava com 18 anos e liguei para minha noiva e falei para ela para a gente marcar para sair e ela terminou o namoro por telefone. Aí eu falei, estranho, né? Tá acontecendo alguma coisa. Rapaz, eu não sei o que aconteceu, que eu fiquei louco, deprimido, fiquei mal. E aí comecei a ter pensamento suicida e decidi tirar minha própria vida. E aí, quando eu entro nesse estágio de depressão e de querer tirar minha própria vida, eu tenho uma experiência audível com Deus, uma voz clara, que até hoje eu lembro dessa voz e isso provoca dentro de mim, sabe, um senso que eu pertenço a Ele e que não tem como você fugir, é um caminho sem volta. Eu lembro como fosse hoje, ele disse, Mahatma, você é meu filho, eu te escolhi para um grande propósito. Volte para a sua casa. E já estava tarde da noite. E aquilo me angustiou tanto que eu falei, cara, que voz é essa? Eu fiquei confuso com aquela voz e decidi parar no que eu estava, já dirigia, parei. Quando eu entro num bar ali, sabe, e peço uma bebida, a atendente do bar olha para mim e fala assim, Madaleno, menino, vai embora você e todos os seus amigos que estão aqui. Só que eu estava sozinho, cara. Uma coisa muito louca. Que isso? Louca. E eu fico angustiado, andando pela rua, vou para casa. Quando eu chego em casa, mamãe está com o joelho dobrado, dizendo, hoje é o último dia, meu filho vai ter uma experiência, mamãe orando, né? Honra teu pai e tua mãe, né? Não tem Quando jeito. eu chegava em casa e minha mãe estava orando, na sala me esperando, e eu era um desviado, eu entendia por que tudo dava errado. Se você é um desviado e tem uma mãe orando por você, sabe, não vai funcionar esse negócio. Você vai acabar voltando para Jesus mesmo. E foi muito. E sua mãe falou, hoje ele vai voltar, vai Hoje ser a ele vai última voltar. noite que eu vou última esperar noite. por ele. Ela estava com o nessa joelho situação. dobrado, Uau, escondida uau. do meu pai, preocupada com meu pai. No sentido não de medo, mas de não incomodá-lo, aquela coisa, papai mais conservador. E quando eu cheguei, e ela pensou que eu estava completamente louco, e falou, vai tomar seu banho agora que eu vou entrar lá no banheiro para conversar com você. Quando mamãe entra no banheiro, eu entro no banheiro, agora é o momento de ativar a galera aqui. Eu tenho a minha primeira visão. Visão. Aberta. Uau. E aquela mão entra, vai no meu coração, arranca, e minha mãe começa a chorar. Ela fala, meu filho, você está vendo o que eu estou vendo? Mamãe também teve a primeira visão. Vocês estavam vendo juntos Juntos, a mesma coisa. visão. Uau! Eu nunca vi um testemunho assim. De dois juntos ter Cara, a mesma visão ali. Mamãe, o pessoal chama ela de tia Marcinha, né? Então, tia Marcinha, quando fala... Uau! E aí foi muito lindo, porque houve um processo de arrependimento, de confessar, abrir meu coração para minha mãe. Minha mãe foi ali a primeira pessoa que me ouviu claramente tudo que eu estava envolvido, vivendo. E, claro, houve um tempo. E, nesse tempo, realmente, com essa experiência com o Espírito Santo, e eu comecei a desfrutar desse momento, acabou tendo uma transição na minha vida de igreja. Eu fui para uma igreja renovada, mas tudo com muita graça, muito favor, muito amor envolvido, acompanhado pelos dois pastores, ministro em ambas igrejas hoje, assim, é algo muito lindo. E o que acontece? Fico na crise porque eu falei, e agora? A vida sentimental, como é que ficou? E aí eu fiquei 6 meses nesse processo de esperar, de me santificar, de me separar realmente, de entender, até que recebi uma palavra muito clara de Deus que
enquanto eu não estivesse pronto, eu não podia voltar a me relacionar. E aí eu fiz aquele meu momento de separação que eu nunca pensei que faria, e embora num tempo muito curto, mas para mim foi muito intenso pela vida que eu estava vivendo. E, enfim, e aí o que Deus fez? A noiva voltou. Viu a transformação, viu tudo, voltou e estamos casados hoje. Quantos anos? 20 anos de casado. 20 anos de casados. 20 anos a Cíntia, queridona. E aí esse é o nosso processo. E aí, claro, logo em seguida, fazendo publicidade. Na época, trabalhava na televisão e, ao mesmo tempo, apaixonado pelo ministério. E, de repente, me lancei no seminário. Eu falei assim... Acho que Terminou publicidade? Terminei. Eu falei, acho que me encontrei. E aí, no meio de tudo aquilo ali, naquele ambiente denominacional, né, um cara improvável, né, um menino. E assim, Seminário Batista. Não. Na verdade, eu fiz o ETED, né? E aí depois eu já estava agora... O ETED da Jocum. Não. O ETED da Assembleia de Deus. Tá. E aí o que aconteceu? A gente começou a se envolver muito. Eu já estava agora dentro de uma denominação que era a Assembleia de Deus. Entendi. E aí o que acontece? Foi muito legal, por quê? Porque eu colei com o pastor. Eu fiquei apaixonado, eu colei. E aí meu pai começou a me perguntar, mas calma aí, nós somos batistas, você agora está na Assembleia de Deus. E aí a família foi vindo, né? Um pouquinho a família foi vindo. E acabou que, assim, com 21 anos de idade, eu fui ordenado ao ministério pela Assembleia de Deus do Brasil e tive, assim, uma grande honra de poder servir a denominação por muito tempo, né? Na verdade, a Nova nasce de uma Assembleia de Deus, né? É igreja nova ou nova igreja? Não, Igreja Nova. Igreja Nova. Igreja Nova. Ela nasce de uma Assembleia de Deus. Então, lá atrás, 21 anos, quando eu fui ordenado, e a gente mergulhou aí nesse rio de Deus aí muito poderoso. E aí você teve um ministério ali na Assembleia de Deus e tem um momento que você abre a Nova. Não, na verdade, não. O que acontece? A gente viveu um processo de reestruturação da própria igreja. Entendi. Então, quando... A igreja que você estava vira a Igreja Nova. Vira Igreja Nova. Entendi. Então, assim, quando eu sou ordenado, eu continuo pastor auxiliar da denominação, e aí tenho uma experiência, sou enviado para a denominação em Copacabana, vou auxiliar um pastor lá em Copacabana, fico servindo, e num dado momento o pastor me desafia a gente começar um trabalho numa cidade de São Gonçalo, uma cidade muito, muito querida, muito apaixonante. E aí a gente vai para dentro de uma comunidade carente fazer um trabalho maravilhoso. Então abre uma base da Assembleia de Deus dentro de uma favela, na verdade. E ali vai tomando forma, vai organizando uma igreja local, a igreja vai crescendo, a denominação vem, estabelece como igreja, enfim. E houve um processo e eu automaticamente fui empossado pela denominação para assumir aquela igreja, e depois de alguns anos a gente começa a se despertar por um movimento, né, de crescimento, e a gente começa a dividir isso com a denominação, enfim, com o pastor que dentro da estrutura denominacional, né, o pastor presidente, enfim, o pastor da convenção. Eu vivo uma experiência linda. Por quê? Porque quando eu divido o meu sentimento de igreja com o pastor, e eu estava disposto para viver aquela palavra de Deus, eu estava disposto a entregar a igreja local e ter um tempo de sabático, de oração, para entender qual seria a próxima estação. E a denominação e o pastor disse, não, cara, você vai reunir a igreja. E então a gente começou um processo de emancipação da própria igreja. A igreja foi vivendo essa transição, essa revitalização. E naquele lugar que você foi enviado. Naquele lugar então, que eu fui você enviado. foi, ajudou outros lugares, e ali houve um processo natural de transformação. De Dentro de uma bênção do seu pastor, da pessoa que sim, te ordenou e sim, te acompanhou. Sim, e vocês têm amizade até hoje. Hoje ele é falecido, né? Ele Entendi. foi presidente da convenção no Estado. Presidente da convenção, um homem muito, muito, muito querido, né? Pastor Paulo César Lima, doutrinador, um homem muito sério dentro das Assembleias de Deus do Brasil, um cara, uma grande referência. Foi um grande amigo, foi um grande... Acho que foi um visionário, trabalhou com as gerações, né? Ele não perdeu as gerações. Eu lembro como fosse hoje. Ele disse, você não precisa sair para viver o que Deus tem para você. Olha só. Você precisa esperar o seu tempo. E aí o tempo foi o processo da igreja. E eu lembro que eu botei no meu coração, se a igreja fosse unânime nesse processo de renovação, a gente iria experimentar. Até alguns anos, a gente ficou ainda usando o nome
Assembleia de Deus, mas por uma questão de ética e entender também o que a gente estava vivendo, aí a gente acabou mais adiante transicionando o nome, simplificando, né? Usava a Assembleia de Deus Nova e depois AD Nova, e aí ficava Nova. Entendi. Nova no sentido realmente de viver esse renovo diário todo o tempo, mas sempre com essa percepção, né? Sempre conectado ao todo ali. E foi essa paciência que me fez, cara, assumir a igreja com 21 anos de idade. Era ali dentro de uma comunidade. E foi, na verdade, a primeira igreja que, digamos que a Nova estabeleceu, plantou, né? De alguma forma, há toda uma conexão. Embora eu não esteja em São Gonçalo hoje, mas a Nova está em São Gonçalo, enfim. Em seguida, depois de alguns anos, a igreja estruturada, enfim, adquiriu terreno, a igreja construiu escola, construímos um hospital, na verdade, uma unidade de saúde imensa, que, com atendimento de 7.000 pessoas por mês. Uau, que isso. Não, uma loucura. E aí depois eu recebi uma palavra, eu já morava em Niterói, e foi quando a gente começou a plantar a igreja de Niterói. Então, assim, domingo de manhã preguei para 1.000 pessoas, domingo à noite estava pregando para 17 pessoas na igreja que estava começando a ser organizada em Niterói. Eu falei, onde é que eu estou? É por aqui. E aí, a igreja, então, hoje continua com a igreja em São Gonçalo? A gente continua com a igreja em São Gonçalo, assim, a gente faz parte, né, digamos assim, da nossa rede de igrejas. Hoje eu não pastorei, mas sou pastor sênior do ministério, né? Tá, e são quantas igrejas hoje, Ali? Hoje nós estamos em Floripa, estamos em Fortaleza, São Gonçalo são 2 igrejas, mais Niterói 3, 4, 5 igrejas. 5 hoje. igrejas. 5 igrejas E hoje e mais a igreja online. Mais a igreja online, muito bom. E muito assim, importante, e um destaque aí no processo da igreja, primeiro que a gente não pode atropelar processos. Tem o tempo de Deus e tem que lidar com a nossa própria ansiedade, impulsividade, porque muitas vezes parece que está demorando demais. E se quebrar o princípio vai te quebrar, não tem jeito. Não tem como, né? Não tem como. E isso é muito claro, né? Como você respeitou isso. E outra coisa, né? Nasceu ali escola, hospital. Você não pode apenas ficar ali fazendo culto. Não que o culto não seja relevante, não que o culto não seja poderoso, não que o culto não vai despertar pessoas para o seu chamado, mas tem uma realidade à sua volta e você precisa olhar para essa realidade e ser estratégico na expressão do evangelho no local que você está. O que acontece? Quando eu recebo o desafio, né, de começar, digamos assim, a plantação de uma nova igreja pela denominação, eu lembro que a gente tinha opções, eu estava orando, o pastor também orando. Eu passei por esse bairro da cidade de São Gonçalo e foi um dia assim muito estranho. E eu lembro como fosse hoje. Eu estava acompanhado de um tio meu que é pastor batista, minha esposa e a esposa dele, e meu coração queimou. Eu vivi um batismo de compaixão. Era uma favela do Rio de Janeiro. Era um sábado de chuva e estava tendo um tiroteio. Eu falei, meu coração queimou por aqui. E o pastor já tinha me direcionado a olhar aquela região. E depois eu levei isso para a denominação e houve todo um processo natural de início, né? Enfim, cada denominação tem a sua forma de dar início. Mas a realidade era um desafio, porque no dia que a igreja estabelece, houve todo aquele movimento da denominação, mas no domingo seguinte era um processo desafiador. Tinha um casal de diáconos com a gente, mais 2 irmãos que vieram organizar a igreja. Éramos um grupo de menos de 10 pessoas. Então, assim, cantava, ministrava, dirigia o culto, limpava a igreja. E a gente percebia que era uma terra que ia dar muitos frutos, mas a terra era seca. Você precisava realmente ter uma palavra de Deus muito clara para entender a estratégia. E eu me lembro que eu recebi um convite para ir para o sítio do pastor Jorge. O pastor Jorge estava começando, Jorge Linhares, estava começando um projeto Segredos do Coração, assim, um grupo muito pequenininho, era o primeiro. E aí eu fui para o sítio assim, com 100 pastores do Brasil inteiro. E eu acho que me chamaram só para jogar bola. Tipo assim, na época lá a galera me chamou só para jogar bola, só pastor maduro, mas eu fiquei apaixonado e para mim foi um presente. Era um final de semana com eles. E eu ouvi, cara, o pastor Aguiar dar o testemunho dele, do ministério dele. Aguiar Valvassoura? Nazareno Central de Campinas. Nazareno Central de Campinas. Cara, quando ele contou o testemunho dele, eu falei, eu estou no lugar certo. É uma questão de estratégia. E aí, o que eu fiz? Pegamos a cantina da igreja, que, enfim, muito simples, pequena, e começamos a cuidar de criança. Aí
conectando com a questão da escola, da igreja sendo igreja. E aí nós começamos com uma creche, com 16 crianças, depois virou 800 crianças. Aí depois começamos com um médico atendendo, aí virou uma unidade de saúde com várias especialidades. A igreja conseguiu comprar o terreno, comprar o prédio, construir o prédio. E uma coisa importante, que não era sobre estrutura, era sobre pessoas. A estrutura servia para servir as pessoas. E sempre foi assim. E depois, isso tudo ali, eu acho que 7, 8 anos, e aí depois eu vou para Niterói para a gente continuar aí. E é muito bom ouvir falar sobre os começos, né? Sobre os dias que tinham pequenos. 10 pessoas, sobre uma creche que começa numa cantina, que é adaptada. Porque tem amigo meu que fala assim, tem coisas aí que não nos inspira, nos humilha. Porque a gente vai ver e fala, por onde eu começo, né? Mas tudo tem um começo. Ninguém começa... Você tá com o Marcão aqui, seu discípulo, falou aqui da faixa, que eu não sei nem falar o nome, da preta com vermelha, coral. Ele começou na faixa branca, ele não começou na faixa marrom, na faixa preta, né? Você vai orar para alguém ser curado, você vai testemunhar muitas orações de cura de dor de cabeça, de dor de ouvido, de alguém que acha que estava enfermo, você não sabe se a dor passou, Jesus curou, e aquele negócio, mas até um dia você ouvir que alguém foi curado do câncer, que alguém levantou de uma cadeira de rodas, e você começa também, né, numa igreja, assim, você tem um sonho, uma escola começa com um sonho, com uma visão, com um passo a passo, com as pessoas que Deus vai te conectando, com os lugares que você vai se adaptando e vai aproveitando aquelas oportunidades. Felipe Vilela, nosso amigo, fala o seguinte para gente, assim, cara, tudo que começa grande é bicho, é monstro. É monstro. Então, eu acho que não faz sentido. E uma outra coisa que eu penso, ninguém é mais relevante ou menos relevante se pastoreia um rebanho maior ou está envolvido num grande projeto. Você é relevante quando você está envolvido naquilo que Deus te confiou. E a fidelidade realmente sobre aquilo que Deus te confiou vai te promover. Claro que Deus ele tem essa intenção do crescimento, ele é glorificado quando nós frutificamos, mas existe um processo natural. Eu acho que pastorear na comunidade me fez entender o valor de cada pessoa. Me fez entender, sabe, o valor de cada pessoa. Por quê? Porque eu pastoreava numa comunidade, realmente, quantos cultos aconteciam ali debaixo de intenso tiroteio. E eu ficava esperando entrar uma pessoa. Eu pregava para e entrava mais um, e eu estava ali naquela expectativa. E essa paixão pelo faz com que o Senhor realmente nos confie algo maior. Jesus, cara. Jesus saiu da Judéia, aplausos, centro da adoração, o lugar de evidência, e ele se recusa a ser inserido no ambiente de competição e comparação. Quem batiza mais, ele ou João Batista. Ele vai para onde? Ele vai para Galiléia, lugar da origem. Ele vai para o lugar onde tudo começou para não comprometer o seu destino. Só que era necessário passar por onde? Por Samaria. E ali em Samaria, ele vai dispensar os discípulos, bota aquela galera toda para comprar pão. Fico me perguntando até hoje, é muita gente para comprar pão para 13 pessoas. É verdade. Mas ele precisava estar sozinho com aquela mulher, por quê? Porque é o valor de uma vida. Quem se move por uma vida conquista uma cidade. Não e tem aqueles discípulos não tinham estrutura para olhar para aquela galera de Samaria e amá-los. Não tinha. Porque era uma oposição. Eles eram grupos que não se davam, né? Não tinha. Ali era Flamengo e Vasco junto. Ali era torcida do Palmeiras e do Corinthians junto. Era o grupo político da esquerda e da direita assim, chocando. Não tinha como. Ia dar confusão. Ia dar confusão. E eles ficaram tudo ali assustados. A religiosidade ali estava muito forte. Muito forte, né? Então, assim, cara, eu fui muito feliz nessa igreja, cara. Eu acho que foi assim, foi os dias mais felizes da minha vida, porque muito novo, buscando ter uma atenção redobrada por conta da juventude, então tentando se cercar de pessoas que pudessem te aconselhar, enfim, do meu próprio pastor na denominação, participar de conferências. Hoje a gente tem isso de forma muito clara, aqui na Igreja da Cidade a gente tem isso, que proporciona ambientes de relacionamento horizontal, onde você aprende, troca experiências.
E eu fui muito feliz ali, cara. Eu fui muito feliz em São Gonçalo. Acho que foram os meus 7 anos, assim, que realmente marcou a minha vida. Marcou a minha vida. E como está a igreja hoje em Niterói? A igreja de Niterói hoje está vivendo um tempo muito especial. Porque Niterói é uma outra realidade. São Gonçalo você tem o apelo da multidão. Niterói é uma igreja que, de alguma forma, a cidade está mais segmentada. Então, você entender como que você atua é uma outra história. Então, eu saio de um polo que eu estou cumprindo realmente a grande comissão, né, a mensagem de trazer libertação, né, a pobreza em todos os seus aspectos, né? Então, pobreza sistêmica, pobreza financeira, social, mas agora existe uma outra pobreza em Niterói, que é a pobreza espiritual. As pessoas estão distantes de Deus, uma cidade que tem uma qualidade de vida diferente. Eu já morava em Niterói e aí eu falo, organizar a igreja aqui vai ser uma outra estratégia. Então, a gente já vai para um prédio mais elaborado, a gente conta com um time agora, acho que na época enviamos 50 pessoas comigo, líderes de todos os ministérios, para começar a organizar a igreja. Mas o desafio também é o mesmo, porque na primeira noite, na segunda, eventos, amigos convidados ministrando, a igreja estava linda. Mas no domingo tinha, além dos voluntários, tinha 14 pessoas. Eu lembro como fosse hoje, que o culto era 18 horas. Aí eu ministrei uma mensagem, foi poderoso. Quando eu estou acabando o culto, entra uma família assim, com umas 7 pessoas. Aí eu, boa noite, pessoal, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso segundo culto. Quero pedir o pessoal do primeiro culto para ficar, o do segundo culto fique também, porque semana que vem o culto vai ser às 19 horas. Eu mudei o horário do culto no primeiro culto, porque chegou 7 pessoas novas. E ali já eram 14 mais 7, 21, e começou um processo diferente, mas um processo que, sabe, o contexto bíblico, é uma mensagem mais que cristocêntrica, uma mensagem diferente, a forma de comunicar em Niterói, e era um prédio alugado. Hoje nós estamos num prédio próprio, uma área bem extensa, bem interessante. Estamos construindo o nosso colégio lá agora. Olha que legal. O colégio, que é uma outra proposta também. É um colégio que vem realmente para preparar os líderes da cidade, vai atuar em todos os segmentos. Enfim, uma igreja disruptível, a gente tem uma academia dentro da igreja. Então, essa igreja é um outro contexto de igreja para a nossa igreja de São Gonçalo, no sentido de estratégia, mas a igreja é uma só, a visão é uma só, é uma casa com muitos quartos, então São Gonçalo é parte disso, o nosso pessoal que está em Brasília é parte, Florianópolis, Fortaleza. Nossa igreja no Sertão, acabei de esquecer, nossa igreja no Sertão, que é uma igreja linda também. Está em qual região do Sertão? A gente ali é Ipu, Ceará, né? Faz parte de Ceará ali. É uma igreja linda, 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 linda. E aí, em Niterói, estamos avançando. Você tem que ir lá. Muito bom, muito bom. Vai ser um prazer estar lá contigo. E me conta uma coisa, você disse que a Nicole é um milagre. Cara, Nicole é um milagre. Nicole é um milagre. Nicole é um milagre. Como que foi esse milagre? A sua filha, como que você e Cíntia viveram essa experiência tão linda aí com Deus? Cara, paternidade é um sonho, né, para todo mundo. E claro que Deus ele tem um tempo certo para cada pessoa. E os filhos, eles existem para nos responder muitas coisas, né, e nos amadurecer. É um processo de maturidade que a gente realmente acaba vivenciando. Só que, desde muito cedo envolvido no ministério, eu e a Cíntia temos a mesma idade, e de repente, com essa história da comunidade, a gente acabou levando jovens para morar com a gente. Então, é um jovem que tinha um problema e a família abandonou, a gente levou. Daqui a pouquinho, é um pai que pede para levar uma filha. E quando a gente viu, a gente tinha ali alguns jovens vivenciando com a gente a experiência comunitária da casa. E 2 desses jovens ficaram com a gente até casar. E quando eles casaram, a gente deu uma olhada um para o outro e falou assim, cara, é o nosso momento de ter, né, nossos filhos. E aí a gente se deparou com uma esterilidade de ambos, esterilidade sem causa. E aí a gente começa a experimentar um processo de crise, é natural, né? Aquele baque. Aquele baque. E aí um começa a consolar o outro, a fortalecer, e a gente começa um processo aí de tentativa, de médicos e busca, e a gente recebe uma palavra que não tinha como a gente ter filhos se não fosse inseminação artificial.
E a gente entendeu em Deus que não teria nenhum problema, que a forma de Deus nos amar e de manifestar o seu amor também seria por esse caminho da ciência e, sobretudo, a intervenção dele. Nós sabemos que tem a intervenção dele. E oramos, apresentamos isso a Deus e esperamos um período para nos organizar nesse sentido. E eu recebo uma palavra, eu estou orando de madrugada, e eu recebo uma palavra e eu falei, Senhor, eu não vou compartilhar isso com ela. E ele disse para mim, você vai compartilhar isso com ela. E eu disse, Cíntia, Deus falou comigo uma palavra aqui para a gente esperar. Que ele vai nos surpreender. E aí isso gerou uma expectativa, um batismo de esperança nela, mas ao mesmo tempo trouxe uma ansiedade. Ela é psicóloga, mas mesmo assim a regulação emocional foi para o espaço. Então, aquela hora, imagino, todo dia, e aí é hoje, não é hoje, período fértil é hoje, como é que é, vai e tal, Deus. E todo mês era um desafio, todo mês um desafio. E nada acontecendo. Um dia ela falou para mim e disse assim, olha, não vamos mais falar nesse assunto. Deus não falou? Sabe assim, sem mágoa, sem ranceio, Deus não falou? Vamos lançar sobre as águas, vamos deixar com ele. E de boa, fomos ministrar uma conferência juntos, no outro estado. Vou falar de um reteté aqui, hein, cara? Fala aí. E aí é esse reteté que a galera tá esperando desde o começo. E aí, quando eu cheguei para ministrar, ela ministrava primeiro, eu ministrava depois, ela foi ministrar, e ela toda, sabe, toda organizada. O sermão dela, início, meio, fim, o tempo dela, a mensagem dela, ela prepara 2 semanas. E você do mesmo jeito, né? Eu, do mesmo jeito. Eu pego a dela e prego à noite. E aí, mano, cara, quando ela sobe para ministrar, e eu lá atrás ali, conversando com alguns amigos, quando ela vai pegar o microfone, vem uma profeta, uma profetisa daquela do helicóptero, já viu? Como que é do helicóptero? E parou. Faz de novo aí, E aí ela olhou para mim assim, ela é mais discípula do Luciano, do Carlito, né? Ela toda ali apaixonada pelo Carlito, pelo Luciano. Ela dá uma olhada assim, e sobrancelha de mulher quando sobe é um perigo, você já sabe que é um recado. Ela olhou para mim assim, e eu falei assim, abaixei a cabeça, comecei a interceder, e aquela irmã disse assim para ela, eu sou o Senhor que estou te dando essa criança. E colocou a mão no ventre dela, ela educadamente recebeu a mensagem, colocou na gavetinha, enfim, muito madura no profético, aquela coisa toda, e ela voltou para ler o texto. Quando ela volta para ler o texto, veio a irmã da vassoura. E veio a irmã... Veio o helicóptero, depois veio a vassoura. A irmã veio rodando ali. Eu nunca vi um estado maravilhoso nordestino, que eu amo demais, que é o Ceará. E veio uma irmã, e essa irmã falou assim, eu sou o Senhor para confirmar o que eu acabei de falar. Aquelas coisas assim que a gente acha que é muito cômico, mas quem está vivenciando, quem tem a experiência, sabe por que o Senhor precisou confirmar, reafirmar. Porque no coração dela, ela estava super incrédula. Nós tínhamos acabado de chegar na cidade e no hotel ela falou, olha, estou enjoada, olha, estou naqueles dias, mais um mês, está vendo? Eu falei para você, para a gente esquecer isso. Só que, muito louco, aconteceu algo muito louco. Ela ministrou, acabou de ministrar, foi para o hotel outro dia, eu queria ministrar, ela me perguntou, e o que você achou? Eu disse, olha, a mensagem foi poderosa. Ela disse, não estou falando da mensagem. Eu disse, está falando de quê, então? Ela disse, daquele movimento lá, daquele você me conhece. O que você achou? Eu falei, filha, a gente é maduro, pega isso. Ela falou assim, eu não sei te explicar. A primeira mensagem eu duvidei, mas a segunda, algo dentro de mim começou a mexer, não emocionalmente, estou falando no meu físico. O meu ventre começou a mexer, algo dentro de mim aconteceu. Eu falei, amém. Então, eu creio que pode ser uma experiência espiritual que o Senhor manifestou no mundo físico. E ficamos. Cara, segunda, voltamos para o Rio, ministramos domingo, segunda-feira já troquei mala, eu tinha um compromisso numa conferência em Mato Grosso do Sul no meio da semana, e fui ministrar na conferência do Mato Grosso do Sul, e era dia dos namorados, e passei no aeroporto, comprei um presentinho para ela, cheguei em casa, se não me falha, quinta-feira. Quando eu chego quinta-feira, ela falou, comprei um presente para você também, está lá no quarto. Quando eu chego no quarto, tinha uma caixinha de relógio, e eu, apaixonado pelo relógio, eu voei e falei, você comprou que relógio é esse? Quando eu abri, cara, era um sapato de uma criança usando. Uau! Segunda-feira, quando ela chegou de Fortaleza,
Ela ligou para o médico dela, o doutor Carlos Arthur, um cara cristão, um cara apaixonado, assim, um príncipe. Ele disse o seguinte para ela: você estava naqueles dias, houve uma interrupção, você está sentindo o seu corpo estranho, isso na terça-feira. Na segunda, ela ligou para ele falou: terça-feira, você faz um exame. E ela fez o exame de sangue e ela estava gravidíssima. Uau, meu Deus do céu. Depois de 14 anos, a Nicole veio. A Nicole uau. nasceu assim para realmente, sabe, nos amadurecer, para nos ensinar. E eu sempre digo o seguinte: com a consolação que nós somos consolados, a gente consola. Então eu quero abençoar a galera aí que está esperando aí. Meu Deus. Galera, os casaizinhos aí que estão. Então a Nicole é isso, é fruto desse milagre, fruto de uma espera, fruto de uma experiência linda com Deus, um tempo maduro. E a gente está assim... Eu falei para ela: estou pronto para o próximo. Que vem o próximo. Que vem o próximo. Em nome de Jesus. Sendo gerado no coração, no ventre, conforme Deus assim apontar, vai ser um tempo muito especial. Muito bom, muito bom. E que dica que você dá, ou que palavra você tem para quem está vivendo esse processo, né? Esse processo da espera não aconteceu ainda. Eu preguei recentemente naquele texto de quando Eliseu encontra com a mulher sunamita. Sim. Ela prepara um quarto para ele, ele Sim. quer descobrir o que ela tinha, Sim. que ele poderia fazer por ela. Geazi conta que ela não tinha filhos e o marido dela era idoso. E quando ele vai falar com ela, ela fala, a resposta dela não é: o profeta falou comigo. A resposta dela não é: uau, eu vou ter um filho. Não é a resposta de Ana. Sim. A resposta dela é: não iluda a sua serva. Sim. Né? Eu não pedi nada. Eu não fale essas coisas. Eu não quero, ela tinha uma ferida. Sim. Ali com relação a essa questão, como você relatou. Na verdade, que vocês viveram, era né? Era um sonho velho, né? E às vezes quando a promessa está na Bíblia, né? Provérbios fala sobre isso, né? A promessa quando tarda, né? A gente fica amargurado, o semblante muda. Se não me falha a memória, Provérbios 13:16, não me lembro agora, ou 16:13. E exatamente isso. A sunamita está ali desgastada por uma promessa que envelheceu. E a espera é muito desafiadora. Por quê? Porque há uma cobrança social, há uma cobrança pessoal. As pessoas perguntam, uma vida inteira, você imagina, pastoreando uma linda igreja, a galera perguntando, os amigos perguntando, a família perguntando. E então a gente acaba realmente vivendo um desgaste. Então, sunamita foi exatamente isso. Ó, não minta para mim, meu marido é velho, ou seja, o tempo para mim passou. Eu não tenho mais tempo para viver isso. Mas Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se alguém tem ela se protege naquela área. Ela se protege. A decepção é um processo, muitas vezes, de formar uma grande bolha onde as pessoas se colocam. Eu acredito que, por muitas vezes, a sunamita tentou e não conseguiu. Ela deu crédito à palavra, alguém falou para ela. Alguém falou. Ela esperava muitas vezes, até que ela não quer mais saber disso. Eu posso dar aqui algumas dicas? Sim. Cara, tá esperando. Primeiro, buscou um bom médico? Eu acho que assim é importante. Boa. Descobriu o que você tem. Porque às vezes a gente vai espiritualizar tudo e às vezes é algo muito simples. E às vezes tem um time que você pode buscar ajuda médica. Você vai buscar ajuda. Segundo lugar, isso tem gerado algum nível de estresse no relacionamento? Cara, aconselhamento. Vai para o pastor. Então, quantas vezes eu conversei com o meu pastor, eu me lembro de um dia que eu liguei para ele: pastor, ora por mim, porque pastor no sentido de amigo, né? Relacionamento, alguém que cuida de você, que você presta conta. Ora por mim, cara, que eu estou numa crise, porque assim, eu percebo a pressão da Cíntia e eu não tenho uma resposta para ela. E eu preciso de oração. Então, em segundo lugar, é importante você ter as pessoas certas participando. Terceiro, não se compare. Cada pessoa tem um tempo. Então, algumas pessoas acabam entrando numa crise dizendo: cara, quantas pessoas aí não querem ter filho e têm filho adoidado, não têm responsabilidade? A gente vê isso, pessoas que não têm compromisso querem doar filho. Deus tem um propósito por detrás de tudo isso. Ele é o dono da vida. Seja você que está esperando e Ele vai fazer, seja você que está esperando em algum momento, você não vai viver isso porque Ele tem uma outra forma, talvez você vai entrar pelo caminho da adoção e você vai ver que você vai ter em Deus, sabe, a oportunidade de gerar no seu coração, que é um amor profundo. Quem já vivenciou isso, quem já teve essa experiência.
E quarto lugar, cara, você tem que descansar. A ansiedade, ela compromete demais esse processo. Sei que não é fácil, mas sei que é maravilhoso quando ele cumpre. Eu digo isso, a bondade de Deus está acima das respostas que eu preciso. Então, talvez alguém pergunte, mas é muito fácil para você porque você vivenciou e viu se cumprir isso. Mas 14 anos, Mas gente. são 14 anos. 14 anos. Rapaz, eu trabalhei para Labão, trabalhei para todo mundo. Eu falei, agora é meu tempo. Foram 14... E foram tempos difíceis. Agora é interessante, né? Porque Jacó, ele trabalhou 7 anos. Sim. E aí, depois dos 7 anos, ele recebe Raquel. Sim. E trabalha por mais 7 anos para pagar. Sim. Mas com 7 anos ele já recebeu... Aí ficou fácil trabalhar, né? Ficou mais fácil, né? Ficou mais fácil. Agora você recebeu depois dos 14. Eu tenho motivo para trabalhar, né? Depois dos 14. É uma experiência e é um ensinamento de sabedoria de quem já vivenciou que realmente faz muita diferença, né? E assim, eu creio que tem muitos líderes de jovens aqui ouvindo a gente. E assim, eu tenho percebido que o número de esterilidade tem aumentado no meio da juventude. Assim, a gente acaba, quando você tem uma evidência pessoal, você acaba conectando pessoas que têm o mesmo desafio. Isso é um processo natural da vida. E às vezes isso não é falado, porque é um tabu, as pessoas têm vergonha, às vezes A gente não quer tocar na dor das pessoas. Não quer tocar na dor das pessoas. Nem fazer com que ninguém se sinta culpado por nada. Mas fica aí. Eu acho que tem um lugar onde as pessoas precisam ser ajudadas. Agora a gente vai ter uma experiência assim, de forma muito discreta, que partiu dessa galera que quer engravidar. Cara, um momento com a gente. Eles querem ter um momento com a gente. Para abrir o coração, para abrir o coração, para dividir. Alguém que está esperando há 2 anos, alguém que está esperando há 3, há 4, há 10, há 5. Você vai criar esse ambiente de conversa e de ministração sobre isso, com essa galera. Com essa galera. Muito bom. Começa agora, 2023, agora, a pedido deles. Uau! E, assim, a pedido deles, digamos assim, um discipulado bem maduro, sabe assim, para a gente, não só para falar disso, mas para orar juntos, para ter... Claro, o foco é falar, mas também para que haja... Buscar juntos desenvolver a fé. Desenvolver a fé, exatamente. Muito exatamente bom. Isso. E eu acho muito importante também, já que a gente está falando também com muitos que são jovens, de que isso não pode ser deixado para muito tarde no casamento. Né? Porque às vezes a gente quer que tudo aconteça e depois os filhos venham, mas depois o seu corpo está de uma forma diferente. E vale, assim, graças a Deus eu não passei por isso. Eu tenho 3 filhos, né? No final ali do primeiro ano de casamento a gente estava se prevenindo e o Levi já bateu na porta e chegou, né? Coisa boa, né? Então foi muito bom. Eu fiquei meio assustado, mas eu sou tão grato, né? Quanta coisa boa veio com a vida desse menino, que nos abençoa muito. E depois veio o Samuel e o Pedro. Mas eu lido com muitos líderes jovens e muitos líderes que já passaram, né? Muita gente da juventude que passou na igreja por essa questão. Outra coisa que eu vi recentemente, que mundialmente falando, o homem perdeu quantidade de espermatozoides. Sim. Mundialmente falando. E isso tem a ver, os estudos apontam que tem a ver com a qualidade de vida, tem a ver com a poluição. Tem a ver com o que as pessoas estão ingerindo, os industrializados. Então, a gente não é uma conversinha mole de uma geração Nutella, né? É algo necessário. A galera tem que cuidar do que come, tem que comer comida de verdade, tem que ter uma vida mais saudável e tem que ficar atento a isso mesmo. Porque os dias são maus mesmo. Os dias são maus. Os dias são maus e nós precisamos dar atenção. E claro, né? Deus pode fazer qualquer coisa. Sem sombra de dúvida. Como você mesmo testificou. É o nosso milagre. Que depois da profecia, o ventre dela mexeu. Foi muito forte. É muito forte, é muito forte. Não tenho dúvida disso. Deus pode fazer. A gente, como eu disse, né, não vai espiritualizar, mas a gente vai entrar nesse lugar de dependência. E de Deus total, porque Ele tem poder para fazer isso, né? E se você está ouvindo essa mensagem, sendo muito abençoado, eu queria te convidar também para assistir a mensagem do pastor Mahatma Lopes na Semana da Virada. Se você entrar lá, Igreja da Cidade Online, você vai ver lá a mensagem dele. Profeticamente, eu vou dizer que foi extraordinário, porque ele vai pregar daqui a pouco.
Então o podcast entra depois, mas profeticamente eu estou falando, você não pode perder, tá? Já pega lá no canal da Igreja da Cidade Online. E deixa eu te falar, você se move muito no profético. E é algo que, assim, tem um despertar da igreja para um novo tempo. Eu cresci numa Assembleia de Deus, como você também teve a sua experiência na Assembleia de Deus. Meu pai é pastor na Assembleia de Deus. E assim, a gente tinha aquele reteté, que eram movimentos do passado, Sim. que parece que por um tempo ficou algo meio que ridicularizado. Sim. E depois a igreja viveu uma porção nova. E até a nova geração se conecta mais e há uma busca maior por experiências com Deus. Sim. E lógico, a gente tem que ser profundo na palavra, a gente tem que ser organizado, a gente tem que viver a maturidade do profético, do sobrenatural. E eu queria te pedir dicas, né? Quem está buscando viver mais experiências profundas com Deus, desenvolver o seu dom, quais são os apontamentos que você dá? Boa, eu amo, né? É lógico que eu não posso amo. perder a oportunidade de te ouvir falar sobre isso. Eu amo. Eu acho que tem três chaves aqui que eu posso afirmar que são assim fundamentais. Quando a gente se depara com Filipe, pleno avivamento acontecendo na igreja primitiva, de repente ele ouve uma voz. E essa voz está relacionada à capacidade nossa de percepção, de discernir, a capacidade nossa de realmente entender aquilo que Deus está falando. Isso pode vir a partir de uma ministração, isso pode vir a partir de um desejo que Deus coloca no nosso coração, mas você recebe um chamado para aquilo. Então, a primeira coisa é, o que você está ouvindo? Segundo, ele se levantou. Ele ouviu, levantou e ele andou. Então, o profético, a gente se move, a gente entra à medida que a gente se abre para ouvir a palavra. Você está lendo a palavra, você se levanta para responder e se move. Se você pegar, ele ouviu, ele se levantou, ele andou, mas depois o que aconteceu com ele? Carruagem. Ele ouviu o eunuco. Ele ouviu. Na carruagem. E aí depois ele tem aquela experiência de manifestação do evangelho e ele é arrebatado. Então, às vezes nós queremos começar pelo arrebatamento. Você está entendendo? Essa história aí faz inveja na Marvel, né? O A cara gente desaparece no lugar, aparece então, outro. Às vezes, para a gente não errar, é simples. O sobrenatural, o profético é muito simples. E às vezes a gente está em busca dessa experiência inaudita, que ninguém experimentou, que eu não tive essa experiência, mas a gente não começou por um lugar. E esse lugar, você começa sentando. Senta, ouve. Ouve a mensagem. À medida que você vai ouvindo a mensagem, vai se posicionando perante ela e caminhando, Deus ele vai condicionando. Claro, eu tenho na minha caminhada, desde 21 anos de idade, assim, na verdade, antes, por exemplo, eu oro todos os dias, 5 horas da manhã, meu horário. Olha que legal. Então, assim, é uma vida. É uma vida vigiando. Eu li aquele livro uma hora, né? Então, vigiar de quem, uma hora. O livro, uma hora? Acho que era do Larry, do Larry, se não me falha a memória. Vigiar comigo uma hora. Uhum. Eu li esse livro assim há muitos anos atrás. Isso me pegou. E eu peguei aquele livro e falei, cara, todo mundo deve vigiar uma hora de oração. E eu comecei a orar. Então, oração, meditação, contemplação, isso lá atrás. Uhum. Antes, a partir da minha experiência, a primeira experiência que eu contei com vocês aqui. E eu comecei. Então, às vezes é isso. Então, às vezes a gente quer começar pelo arrebatamento. Não, começa ouvindo, cara. Outra coisa, sempre que eu estou perto de alguém que se move no profético, eu paro para ouvir, eu paro para discernir, eu paro para compreender e me levanto. Esse ato de se levantar é o ato de se posicionar diante daquilo que você ouviu e me movo, vou caminhando. E ninguém começa nesse movimento, aquilo que você disse. Às vezes é um milagre simples, é um milagre, é algo que, sabe, é o seu primeiro contato e depois Deus vai te despertar. Me lembrei aqui rapidinho, posso contar mais uma aqui? Claro. Me lembrei, por exemplo, a gente estava na consagração, a Assembleia de Deus tinha muita consagração. E aí os jovens mergulhavam na consagração porque eram as irmãs do círculo de oração. E vai ter uma palavra para mim. Vai ter uma profecia. Vai ter uma profecia. Vamos ver um negócio doido aqui. E eram irmãs de oração. Aparece o helicóptero, a vassoura, tudo. E elas ficavam ali 2, 3, 4 horas orando. E os louvores, cânticos antigos, né, as veredas antigas. E eu me lembro uma experiência que nós fomos visitar uma irmã que era do círculo de oração, quando acabou a consagração, que ela não foi. Ela estava doente.
Eu me lembro que chegamos lá na casa dela, ela não foi porque ela estava com uma inflamação no rosto, o rosto dela estava inchado, completamente inchado do lado esquerdo. E nós fomos orar. Eu tinha me alimentado na consagração, a palavra, aquilo me acendeu. E eu pedi a oportunidade para orar pela irmã. Foi o primeiro milagre que eu vivi assim. Eu falei, o seu rosto vai desinchar agora, instantaneamente, em nome de Jesus. E foi. Uau. E foi. Uau. Então, assim, um outro ponto também, cara, você não pode ter medo de errar. Você tem que se arriscar. Você tem que se arriscar. Agora, como que eu me arrisco e eu tenho certeza se é Deus ou se é a minha humanidade? O seu caráter, você sabe quem você é. Você sabe quem você é. Se você sabe quem você é, você não tem porquê você deixar de compartilhar. Se você errou, você não errou pela motivação errada, você não errou porque você inventou. Foi a impressão que você teve. Foi a forma que você teve. Você foi leal àquela impressão que você teve. E você se arriscou. E você se arriscou. Isso, você amou alguém. Você amou alguém, você orou por alguém. Você se arriscou com fé. Exatamente. Se você tem certeza disso, por que você vai ficar aí travado, né? Não tem porquê, né? Não tem porquê. Mas eu queria só complementar isso. Mas ouvir, levantar, andar e depois você voa. Eu acho que é por aí. Muito bom, muito bom. Eu estou sendo assim intensamente, incrivelmente abençoado, inspirado, ativado com essa conversa. E eu queria ouvir de você, Mahatma, assim, indicações de literatura, conteúdo, o que você, assim, coisas que te abençoaram, que você quiser compartilhar com a galera, porque eles cresçam também. Eu queria indicar um livro assim muito simples, tá? Um clássico muito simples, que assim, eu penso que tem livros que é o seu momento de ler que marca a sua vida. Uhum. Eu li um livro que me marcou muito, Oswaldo Smith, Paixão pelas Almas. Ele é um pastor presbiteriano em Toronto e ele tinha um desejo, uma paixão pelo campo missionário, mas a junta de missão não permitiu. Ele tinha limitações físicas no sentido da saúde e havia muita preocupação naquela época e ele não foi permitido realmente estar no campo missionário. E ele decidiu fazer da igreja dele um quartel-general para missões. Uau. E ele disse algo que me marcou. Ele disse, missões não pertence a uma organização, pertence à igreja. É um livreto muito simples, Paixão pelas Almas. Vai sacudir. Esse livro é aquele livro que você lê assim e você fica, sabe assim, você vivencia um avivamento numa leitura. E, assim, claro, existem inúmeras literaturas, a gente está muito voltado para a questão de liderança hoje, enfim. Mas esse livro marcou muito, muito a minha vida. Assim, eu acho que quem não leu, acho que muita gente já leu, mas quem não leu, vale a pena. Fica aí a boa dica. A boa dica. Muito, muito bom. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando a Igreja Nova, que Deus continue abençoando sua família, Cíntia, Nicole, as iniciativas, escola, projetos sociais. Que Deus continue te abençoando também, como esse ativador do céu, que está andando, abençoando igrejas, abençoando pessoas e levando essa referência de extraordinário, de viver o sobrenatural por onde você passa. Mano, obrigado pelo carinho de estar com você aqui. Estou te esperando em Niterói agora. Pronto. Agora, não tem como fugir, né? Agora está gravado aí. Está gravado. Que eu vou fazer? Muito bom. Continue. Se você foi abençoado aqui nessa conversa, deixe o seu comentário. Compartilhe esse link com mais pessoas. Quero lembrar que depois de uma semana que o podcast sai, você vai ter também um guia dessa conversa em PDF para você conversar com o seu time, para você discutir as histórias, para você relembrar o que você perdeu, as indicações que foram passadas também durante a conversa, para você ter uma melhor experiência ainda com esse conteúdo. Criative-se. O extraordinário te aguarda em Jesus. Show, muito bom. Muito bom. Foi, né? Sensacional. E aí, espero que você tenha gostado desse episódio. Eu quero te lembrar que também nós estamos no Spotify. Pode deixar lá suas 5 estrelas para o nosso podcast. Criative-se também está no TikTok. Procura a gente lá. Criative-se Cortes no YouTube e também no Instagram, tá? Criative-se _podcast no Insta. Valeu, galera. Criative-se.